agora o Ver Mais fala de um assunto extremamente sério e importante. Ontem, no fim de semana, foi marcado por uma chacina que resultou na morte de 4 pessoas da mesma família no bairro Aventureiro. Com uma faca, uma espingarda, um homem de 24 anos apenas matou o pai, a mãe, a esposa, o filho de 4 aninhos de idade. E na sequência ele tirou a própria vida. Que trágico, que triste isso, né? Na sua opinião, quais os motivos que levam uma pessoa a fazer isso? Será que existe um motivo? Será que a gente consegue entender o que acontece, o que leva uma pessoa a fazer isso? Para debater sobre esse assunto, a gente convida a psicóloga clínica, a doutora Marília Fedil, que já enfrentou vários casos no consultório e tem propriedade para falar sobre o assunto. Doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Hoje é um assunto, não é legal, não. A gente sempre fala de coisas legais aqui no programa, só que hoje é mais um alerta e é esse o objetivo da nossa entrevista mesmo. Com certeza, um grande alerta que a gente precisa ter a partir dessas situações. Nesse caso específico, a gente não sabe o que levou. Mas a gente pode ter alguns indicativos. Ótimo, né? Quais são? Por exemplo, a gente tem um indicativo que já tinha na família uma pessoa com esquizofrenia, que era o pai do rapaz, que também foi assassinado. Sim, tinha depressão também e tal. A esquizofrenia sempre tem uma comorbidade frequente, que é a depressão. Ah, ok, né? Ótimo. Então já tem esse indicativo. Um outro disparador que a gente pode identificar é a questão de que eles tiveram perdas financeiras. Parece que eles tiveram uma empresa que fechou. No Paraná. Isso, mudança de cidade, adaptação a uma nova realidade, abrir uma nova empresa, quer dizer, fatores que podem ter sido desencadeadores nesse filho de sintomas também, talvez, de esquizofrenia. Certo. E o que a esquizofrenia pode levar a pessoa a ter? Sintomas de alucinações, tanto visuais quanto auditivas. Então, nesse caso, a gente não tem como afirmar, porque não sobreviveu ninguém para nos contar o que aconteceu. Correto. Né? Mas como a esquizofrenia, a gente sabe que há uma tendência a se manifestar pela questão genética, né? Genética, doutora? Isso, porque o pai tinha esquizofrenia, era tratado, diagnosticado pelo que eu entendi do que eu vi até o momento. Então, o filho talvez estava apresentando sintomas que não foram percebidos, porque a pessoa esquizofrênica, ela não se reconhece como uma pessoa que está tendo sintomas de esquizofrenia. E quais são esses sintomas, doutora? Por exemplo, o esquizofrênico, ele pode ouvir vozes que manda ele fazer coisas, ou que ameaçam ele, ou ele começa a ter sensações de perseguição, que está sendo perseguido, que a família está contra ele pode ver pessoas, né? Então, o cérebro dele vai criando essas alucinações que podem levar a pessoa a cometer crimes. Nossa! Né? E o que me chamou a atenção é que eles estavam fazendo um churrasco, então estava um clima normal e simplesmente acontece isso 5 minutos depois. Isso é normal, doutor? É assim mesmo? Não, normal não é, mas o que pode acontecer justamente, se é um caso em que a pessoa talvez já seja um paciente já com sintomas psiquiátricos, ela pode ter um disparador, às vezes uma pequena, digamos, discordância entre ele e a esposa, ou ele se irritou com o choro da criança, alguma coisa pode... A esse nível pode acontecer mesmo? Pode, nesse nível porque pode. Eu fico impressionada com a questão até da criança, do filho de 4 anos ali, como ele teve tamanha frieza para ter coragem disso? Mas nesse momento a pessoa, ela entra no que a gente chama de surto, ela surta. Ela não está em si? Ela não está mais em si, ela já perdeu a noção da realidade. Mas se a gente pensar, Eve, a gente teve um caso no Rio de Janeiro em que o pai matou os filhos e depois se matou. Nós tivemos agora o caso em Porto Rico, que foram crianças, inclusive catarinenses, né, filho de uma catarinense, que o pai também matou. Todos eles você vê algum disparador de estresse. Né? Por exemplo, perdas financeiras, o divórcio. E nesse caso, o único que a gente tem mais pista a nível de sintomas psiquiátricos é no caso aqui de Joinville, porque tinha um pai com esquizofrenia. Né? Entendi. Então, mas a gente sempre vai encontrar disparadores, né? Que são situações de grande tensão ou de traumas. Então, isso poderia ter sido evitado se ele tivesse procurado um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, desabafado para receber uma orientação? Na verdade, o paciente psiquiátrico, nós psicólogos, nós somos participantes do tratamento, mas nós podemos tratar somente nós psicólogos. O paciente esquizofrênico que tem alucinações, ele precisa da medicação do psiquiatra. Certo. Então, ele precisa do acompanhamento psiquiátrico e da psicoterapia. E fisicamente ele traz algum sintoma que, por exemplo, as pessoas de casa podem, de repente, associar agora em casa, algum parente, algum amigo? Bom, acho que ele é esquizofrênico. É muito difícil, mas assim, um olhar perdido, muito tempo, pequenas falas, a vida não tem sentido, eu acho que ninguém gosta de mim. São pequenas falas que
que se não são algo que faça parte do contexto, a gente tem que ficar um pouco atento. E às vezes a gente não dá bola para isso porque a gente está querendo chamar atenção. Então é muito complicado isso. Até as pessoas, tem gente que fala que eu vou me matar, vou me matar. Tem gente que diz, quem vai se matar não fala que vai se matar, se a gente vai se mata. Então é complicado isso. Complicado. A gente discernir se está chamando a atenção da família ou se ele realmente vai fazer aquilo. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, alguém que está bem precisa chamar atenção dessa maneira? Né? Então o indicativo é esse, se alguém está dando a entender ou está dando sinais de que vai se suicidar ou que vai fazer uma loucura na sua vida, é alguém que está em estado de sofrimento. E a gente não pode normalizar isso como se fosse algo que, não, está todos os dias assim. Tem que procurar ajuda, tem que procurar um bom profissional da psicologia ou um psiquiatra e tem que ter o trabalho conjunto. Né? Tem que ter a família primordial nesse processo. As pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando de repente por esse momento turbulento na vida, que procurem então um especialista. Procurar ajuda, porque é melhor a gente prevenir do que uma tragédia como essa, sem precedentes, né? E eu fico pensando, no primeiro momento eu até pensei, será que não foi o pai? Mas aí parece que teve alguém que viu o crime ser cometido. Eu falei, então realmente alguma coisa muito séria aconteceu com esse jovem e provavelmente eu aposto muito mais um sintoma psiquiátrico que levou ele a cometer essa tragédia toda. Essa tragédia. Porque não é uma maldade. Se fosse apenas o desejo de causar o mal para o outro, ele não teria se matado ao final. Exatamente, concordo. Doutora Marínia, obrigada por seus esclarecimentos. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. Espero voltar para coisas mais alegres, né? Certeza que essas tragédias não aconteçam mais, né, doutora? Com certeza. Obrigada.